Olá, me chamo Maria Derlimar, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Pinhais, no Centro de Atendimento e Apoio Educacional, desde 2013. Sou pedagoga de educação especial, sou formada em Pedagogia da Educação Especial, tenho especializações em Psicopedagogia Institucional e Clínica, Neuropsicologia, Altas Habilidades e Superdotação, Educação Especial, Transtornos Funcionais Específicos, Autismo com ABA. E atualmente estou cursando o 6º período do curso de Psicologia. Também trabalho na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no Centro Municipal de Altas Habilidades e Superdotação. Lá eu realizo atividades coordenando a Escola de Paz de crianças com altas habilidades e superdotação. Faço também formações com os profissionais da rede municipal de Curitiba e palestras, formações com os pais das crianças com altas habilidades. Falando um pouquinho sobre o curso, a formação, a oficina que será ministrada, então o título do curso será Mapeando Talentos, Características e Indicadores de Altas Habilidades e Superdotação. Então, assim, pensando, por que falar de altas habilidades, Porque a gente pensou em trazer esse tema, segundo as pesquisas, tá? E o MEC também, a cada 40 indivíduos, crianças, adolescentes, apresenta indicadores de altas habilidades e superdotação. Então, pergunto agora, onde eles estão? Porque se nós formos pensar aqui no município de Pinhais, nas salas de recursos de altas habilidades e superdotação, considerando o número de alunos que nós não temos uma criança com indicador de altas habilidades para cada 40 estudantes. Então, onde estão esses estudantes, Então, será que não tem ou não estão sendo vistos? Como que isso acontece? Então, se eu não sei, se eu não conheço os indicadores, se eu não sei quais são os indicadores, quais são essas características, como que eu posso identificar? Como que eu posso saber se existe esse estudante, Então, pensando assim lá no professor, da sala de aula, Então, assim, aquele aluno que parece que pensa diferente, de todo mundo, que termina as atividades mais rápido, que os outros, que tem soluções, assim, que nenhum outro tem, umas soluções mais diferentes dos outros, Ou, às vezes, aquele aluno que distraído, que, assim, o tal do mundo da lua, que vive no mundo da lua, mas tem um raciocínio incrível, em assuntos diversos, e de interesses diversos, Então, aquele aluno, aquele estudante, ele pode ter altas habilidades e você nem percebeu ainda, porque assim você não conhece quais são os indicadores, você não sabe quais são essas características. E quando nós falamos em altas habilidades e superdotação, muita gente ainda tem esse mito de que é aquele aluno que tem altas notas, aquele aluno que tem os conceitos mais altos, É aquele aluno que é o gênio, é aquele aluno que é o brilhante da sala de aula. E altas habilidades, ela vai muito além de um desempenho escolar, Ela envolve potencial criativo, ela envolve curiosidade, ela envolve sensibilidade, ela envolve pensamento diferenciado, Então, assim, vai muito mais do que as notas, do que os conceitos, Então, nesse curso, a gente vai procurar até tirar um pouquinho do que é mito e o que é verdade, O que é um precoce, o que é uma criança precoce, o que é um gênio, o que é um prodígio, Então, assim, nossa, mas aquele aluno tem altas habilidades, tem indicadores, mas ele não é bom na língua portuguesa, mas ele não é bom na matemática, mas no que ele tem indicadores? No que ele tem altas habilidades? Como que eu vou reconhecer essas altas habilidades se ele não tem nota boa, Não é o tipo acadêmico que a gente fala, Então, assim, nesse curso, a gente vai abordar a teoria de Gardner, que são a teoria das inteligências múltiplas, que Gardner fala que são as 9 inteligências que nós temos. Todos nós nascemos com essas inteligências. Então, assim, nós temos algumas habilidades.
A criança que tem, o indivíduo, né, a pessoa que tem indicador de altas habilidades, que tem as características, que tem altas habilidades, uma ou mais dessas inteligências se sobressai. E daí que vem com a teoria dos três anéis de Renzulli. Então, essa inteligência que se sobressaiu, essa inteligência que ela tem mais desenvolvida, o que a gente vai perceber? Se tem habilidade acima da média, se tem o envolvimento com a tarefa e se tem a criatividade dentro dessa inteligência. Então, nesse curso a gente vai abordar a teoria de Gardner, a gente vai abordar a teoria dos três anéis de Renzulli, e eu também vou trazer para vocês que não, né, não faz muito parte assim do curso, mas quando a gente fala de altas habilidades, a gente não consegue deixar de falar da dupla excepcionalidade, que é o que é dupla excepcionalidade, né? A dupla excepcionalidade, o que é e como ela é e quais são, né? A que existe. E um pouquinho também da sobreestabilidade de Dabrowski. Então, assim, não dá para não falar dessas duas partes, falando de altas habilidades, não dá para deixar de falar sobre isso, sobre a dupla excepcionalidade e sobre a sobreestabilidade quando se fala de altas habilidades. Então, assim, nós vamos trazer no curso os indicadores, as características, né? O que é um precoce, o que é um gênio, o que é um prodígio, as diferenças, que nós temos mitos e verdades, e vamos trazer também alguns estudos de caso para a gente poder estar abordando, para estar fazendo, estar lendo e verificando, né? Dentro daquele estudo de caso, dentro daquele texto, dentro daquela criança, se apresenta indicador mesmo, quais são esses indicadores, como que eu devo encaminhar essa criança, o que eu devo fazer, qual a demanda, né? Como que eu devo encaminhar. Então, assim, vai ser um curso, né, mais assim, inicial, mais assim, para a gente começar a entender, para a gente começar a ter aquele, assim, o bichinho da curiosidade, né? De assim, agora eu quero saber o que é, agora eu quero entender, agora eu quero me aprofundar, agora eu quero entender melhor o que são as altas habilidades, né? Como que eu vou me aprofundar nesse assunto. Então, assim, quer entender mais, né? Quer saber mais sobre altas habilidades? Então, vem comigo, né? Se inscreva no curso, porque, assim, reconhecer os talentos também é um ato de inclusão.